Você já confiou em alguém e só depois percebeu que esse gesto simples foi o início da sua ruína? Eu não sabia, mas naquela noite, quando ouvi as batidas apressadas na porta, já era tarde demais para recusar. Era minha vizinha. Ela parecia nervosa, os olhos arregalados, a respiração curta. "Preciso que você cuide do meu gato", ela disse, quase como um sussurro, como se tivesse medo de ser ouvida. Parece inofensivo, não é? Quem negaria um favor tão comum? Eu não imaginava que aquele pedido ia se transformar no maior erro da minha vida. É exatamente aqui que mora o perigo. A maioria das pessoas acredita que as maiores ameaças vêm de coisas óbvias, de sinais claros. Mas não. A verdade é que o mal quase sempre se esconde atrás daquilo que parece banal. E eu vou te mostrar como um simples sim pode abrir portas que nunca deveriam ser abertas. Eu aceitei, sem pensar muito. Afinal, era só um animal, certo? Mas havia algo no olhar dela que não fazia sentido. Uma mistura de alívio e culpa. Como se, ao entregar aquele gato para mim, ela estivesse se livrando de um peso que carregava há tempo demais. Por que então aquele pedido parecia mais uma entrega forçada do que um favor inocente? Naquele instante, minha mente tentou racionalizar. É só um gato. Mas meu corpo não acreditava. O estômago revirava, a pele formigava. Era como se uma parte de mim já soubesse que não havia nada de normal naquele encontro. Você já sentiu isso? Aquele frio na espinha que chega antes mesmo de a razão entender o que está acontecendo? Pois é, eu senti. E ignorei. E aqui está a primeira verdade que ninguém conta. Os maiores horrores não entram na sua vida arrombando portas. Eles se apresentam em forma de favores simples, de gestos inocentes, de rostos conhecidos. E quando você percebe, já é tarde demais para voltar atrás. Se você acha que eu estou exagerando, se pensa que um gato não poderia mudar tanto assim a vida de uma pessoa, fica comigo até o fim. Porque quando eu decidi aceitar, eu não estava apenas cuidando de um animal. Eu estava assinando um pacto sem saber. E agora eu te pergunto, você teria aberto a porta? Você teria aceitado? Porque depois de ouvir isso, talvez nunca mais veja seus vizinhos da mesma forma. Se você também quer descobrir o que realmente se esconde por trás deste pedido, não desvie o olhar. Continue. Naquela noite, quando fechei a porta atrás de mim e fiquei sozinho com o animal, percebi que algo estava errado. Ele estava ali, parado, no meio da sala, como se me esperasse. A princípio, forcei meus olhos a acreditar no óbvio. Era só um gato. O corpo esguio, o pelo escuro, a cauda se movendo lentamente de um lado para o outro. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que me atravessava como se me analisasse por dentro. Não era o olhar curioso de um felino comum. Era algo frio, calculado, quase humano. Eu tentei rir da sensação, como se fosse apenas paranoia. É só impressão, repeti para mim mesmo. Mas a cada segundo que passava, a sala parecia ficar mais pesada. O silêncio não era o mesmo. Era como se aquele animal ocupasse o espaço com uma presença maior do que deveria. Um gato deveria miar, explorar, cheirar os cantos, mas ele não fazia nada disso. Ficava imóvel, fixando os olhos em mim, como se me estudasse. E aí veio o primeiro choque. Quando me aproximei, esperando que ele se afastasse, não houve reação. Nenhuma. O gato não recuou, não se moveu, não piscou. Apenas ficou ali, sustentando o olhar de uma forma que me fez sentir pequeno, vulnerável, como se eu não fosse o dono da casa. Foi nesse instante que algo dentro de mim gritou em silêncio. Isso não é normal. Mas eu não quis ouvir. Sabe quando você prefere se convencer de que nada está errado só para evitar o medo? Pois é, foi exatamente isso que eu fiz. Mas olhando agora, foi o primeiro sinal claro de que o que estava diante de mim talvez nunca tivesse sido um gato de verdade. E é aqui que tudo começa a desmoronar. Na manhã seguinte, quando voltei ao apartamento da minha vizinha, percebi o primeiro comportamento que me fez duvidar de vez. Eu havia deixado o animal na sala, mas o encontrei na cozinha, sentado sobre a mesa, observando a janela fechada como se esperasse algo do lado de fora. Até aí, tudo bem.
Gatos pulam, exploram, se escondem. Só que havia um detalhe impossível de ignorar. A janela tinha grades, e sobre o pó da superfície não havia nenhuma marca de patas. Nenhuma. Era como se ele simplesmente tivesse aparecido ali. Fiquei parado na porta, observando em silêncio, tentando encontrar uma lógica. Ele virou a cabeça devagar, com aquele olhar que já me incomodava. E eu juro, naquele instante tive a impressão de que um leve sorriso se desenhou no canto da boca do animal. Sim, um sorriso. Minha mente quis rejeitar essa ideia imediatamente. Gatos não sorriem, não desse jeito. Mas foi rápido, quase imperceptível, o suficiente para me fazer duvidar se eu realmente tinha visto. Resolvi ignorar, colocar comida no pote e fingir que estava tudo normal. Mas a estranheza não parava ali. Em vez de se aproximar correndo, como qualquer gato faria, ele esperou. Não com impaciência animal, mas com calma humana. Caminhou até a tigela com passos lentos, medidos, quase coreografados, como se tivesse consciência de cada movimento. E enquanto comia, seus olhos nunca se afastaram dos meus. Foi aí que senti a primeira pontada de medo real. Não era só desconfiança ou paranoia. Era a certeza incômoda de que havia algo errado. O animal estava me mostrando, pouco a pouco, que não pertencia ao mundo que eu conhecia. E foi só o começo. Na terceira noite, aconteceu algo que me fez perder o sono de vez. Eu estava sentado no sofá, tentando distrair a mente com a televisão ligada, quando ouvi o som vindo do corredor. No começo, achei que fosse um miado comum, abafado, talvez pedindo atenção. Mas conforme o som se repetia, algo dentro de mim travou. Não era um miado. Era baixo, rouco, arrastado, quase como um murmúrio. Não havia nada de animal naquela entonação. Era como se alguém tentasse imitar um gato e falhasse. A cada repetição, o barulho parecia mais próximo de uma palavra, algo que minha mente não conseguia decifrar completamente. Era um som que não pertencia a um corpo pequeno e frágil, mas a algo maior, mais pesado, mais consciente. Levantei devagar, os pelos do braço todos arrepiados, e me aproximei da porta do corredor. O silêncio voltou de repente, como se tivesse sido cortado com uma faca. Abri a porta, e lá estava ele, sentado no chão, a sombra do seu corpo projetada contra a parede. Os olhos brilhavam mesmo sem luz direta, e o peito dele subia e descia devagar, como se tivesse acabado de terminar de falar. Por um instante, tive a impressão de que a boca dele se mexeu, formando sons que não conseguia entender. E antes que eu pudesse reagir, veio um único miado, desta vez comum, normal, quase como uma farsa. Era como se ele dissesse: "Você não ouviu nada, não aconteceu nada." Mas eu sabia que sim, eu tinha ouvido. E naquela noite, dormi com as luzes acesas, como se a claridade pudesse afastar o que eu já não tinha mais coragem de nomear. Mas o pior ainda estava por vir. Foi no quinto dia que minha mente começou a ruir de vez. Eu estava no quarto, ajeitando algumas coisas, quando percebi o gato sentado diante do espelho. Não era incomum animais se fascinarem com o próprio reflexo, mas havia algo diferente naquela cena. Ele não se movia, não piscava. Apenas encarava o vidro com uma fixação que me deixou desconfortável. Me aproximei devagar e, por instinto, também olhei para o espelho. E foi aí que percebi: o reflexo não estava sincronizado. Os movimentos eram sutis, quase imperceptíveis, mas estavam atrasados. Quando a cabeça dele virava, o reflexo demorava uma fração de segundo para acompanhar, como se houvesse dois corpos separados tentando se imitar. Meu coração disparou. Eu esfreguei os olhos, me aproximei ainda mais, tentando me convencer de que era cansaço, que minha mente estava me pregando peças. Mas a ilusão não parava. Pior, em um momento rápido demais para ser um erro da minha visão, o reflexo sorriu para mim. Não o gato, a imagem dele. Afastei-me de imediato, tropeçando para trás. O gato continuava imóvel, encarando o vidro, indiferente à minha reação. Mas o reflexo,
Ah, o reflexo ainda me olhava, mesmo depois que desviei os olhos. Era como se algo dentro do espelho soubesse que eu estava ali, me observando de um lugar que não deveria existir. A partir daquele instante, não havia mais volta. Eu já não conseguia mais enxergar aquele animal como um gato. Era outra coisa, e, de alguma forma, tinha plena consciência do que fazia. Só que minha curiosidade ainda não tinha acabado, e foi exatamente isso que me colocou em perigo. Na manhã seguinte, o que me fez estremecer não foi mais o espelho, mas os gestos dele. Eu desci para a cozinha e encontrei o gato sentado à mesa, numa posição impossível para um animal. As patas dianteiras apoiadas sobre o tampo, o corpo ereto, como se imitasse a postura de alguém esperando o café ser servido. Por um instante, pensei que estivesse sonhando. Mas então ele virou a cabeça, devagar demais, calculado demais. Os olhos não buscavam comida ou atenção. Eles me observavam com a calma fria de quem avalia, de quem mede cada movimento. Havia um raciocínio ali, uma lógica que não era animal. E quando puxei a cadeira, o estalo gelado percorreu minha espinha. Ele inclinou a cabeça para o lado, exatamente como eu fazia quando tentava entender algo. Não era coincidência, era cópia. No meio da tarde, outro detalhe me arrebatou. Eu deixei o celular sobre a mesa, e quando voltei, as patinhas estavam sobre ele. Não arranhando, não empurrando, mas deslizando pela tela como quem experimenta um objeto novo. O aparelho estava desbloqueado, numa página que eu não tinha aberto. E quando me aproximei, ele se afastou com uma calma inquietante, como se soubesse que tinha sido flagrado. Não era mais possível negar. Aquele bicho não estava aprendendo com um instinto, estava aprendendo comigo, com meus gestos, minhas rotinas, meus hábitos. Era um comportamento humano demais para ser ignorado, e cada vez mais difícil de aceitar. Naquele momento, uma pergunta começou a se fixar na minha mente como um veneno. Quem, ou o que, estava realmente vivendo dentro daquele corpo pequeno e frágil? E foi nesse ponto que os segredos da vizinha começaram a fazer sentido, mas de um jeito que me arrepiou até os ossos. Naquela noite, o peso do mistério se tornou insuportável. Eu precisava de respostas, e a única pessoa que podia me dar era a vizinha. Bati na porta dela sem saber exatamente o que dizer, tentando controlar o tremor na voz. Quando ela abriu, sua expressão carregava algo que nunca havia notado antes. Um cansaço antigo, quase como se vivesse sob uma culpa que não podia confessar. "Ele está... estranho", murmurei, escolhendo as palavras com cuidado. O olhar dela mudou instantaneamente. Não foi surpresa, não foi negação. Foi reconhecimento, como se soubesse exatamente do que eu estava falando, mas não queria admitir. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado, cortado apenas pelo som distante de uma televisão ligada em outro apartamento. Finalmente, ela respirou fundo e disse: "Você não deveria prestar tanta atenção nele." A frase caiu sobre mim como uma sentença. Não uma explicação, não um consolo. Era um aviso. E, de algum modo, pior do que qualquer revelação. Perguntei por que ela confiava tanto em mim para cuidar do animal se sabia que havia algo errado. O jeito como desviou os olhos me fez perceber que eu não tinha sido uma escolha qualquer. Eu havia sido testado, usado. Talvez desde o início, aquele gato não tivesse sido entregue a mim por conveniência, mas por necessidade. E foi nesse momento que entendi. A minha vizinha guardava um segredo que estava diretamente ligado àquela criatura. Algo que ela não ousava revelar em palavras, mas que seu silêncio denunciava com força. Um segredo que explicava por que aquele gato parecia cada vez menos um animal e cada vez mais uma presença humana. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira resposta estava bem ali, dentro da minha própria casa, e que descobrir seria o começo do meu maior pesadelo. Naquela noite, o peso do mistério se tornou insuportável. Eu precisava de respostas, e a única pessoa que podia me dar era a vizinha. Bati na porta dela sem saber exatamente o que dizer, tentando controlar o tremor na voz.
Quando ela abriu, sua expressão carregava algo que nunca havia notado antes. Um cansaço antigo, quase como se vivesse sob uma culpa que não podia confessar. Ele está estranho, murmurei, escolhendo as palavras com cuidado. O olhar dela mudou instantaneamente. Não foi surpresa, não foi negação. Foi reconhecimento, como se soubesse exatamente do que eu estava falando, mas não queria admitir. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado, cortado apenas pelo som distante de uma televisão ligada em outro apartamento. Finalmente, ela respirou fundo e disse: "Você não deveria prestar tanta atenção nele." A frase caiu sobre mim como uma sentença. Não uma explicação, não um consolo. Era um aviso. E, de algum modo, pior do que qualquer revelação. Perguntei por que ela confiava tanto em mim para cuidar do animal se sabia que havia algo errado. O jeito como desviou os olhos me fez perceber que eu não tinha sido uma escolha qualquer. Eu havia sido testado, usado. Talvez desde o início, aquele gato não tivesse sido entregue a mim por conveniência, mas por necessidade. E foi neste momento que entendi. A minha vizinha guardava um segredo que estava diretamente ligado àquela criatura. Algo que ela não ousava revelar em palavras, mas que seu silêncio denunciava com força. Um segredo que explicava por que aquele gato parecia cada vez menos um animal e cada vez mais uma presença humana. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira resposta estava bem ali, dentro da minha própria casa, e que descobrir seria o começo do meu maior pesadelo. Na manhã seguinte, tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto do cansaço, da insônia que vinha me corroendo desde que aceitei cuidar do gato da vizinha. Mas bastou eu entrar na sala para perceber que não era imaginação. Os móveis estavam deslocados, como se alguém tivesse arrastado cadeiras no meio da noite. O tapete estava torto, e a cortina, antes fechada, agora balançava levemente com a janela escancarada. E lá estava ele, sentado exatamente no centro da sala, como se tivesse esperado pela minha reação. Só que havia algo ainda pior. Diante de suas patas, encontrei meu celular no chão, desbloqueado, exibindo a tela inicial de mensagens. Eu não lembrava de ter deixado o aparelho ali, muito menos sem senha. A sensação foi sufocante. Não era só um animal me observando. Era como se ele já tivesse acesso às minhas coisas, à minha intimidade. Eu me aproximei devagar, tentando ignorar o frio que subia pela espinha, mas quando abaixei para pegar o celular, ouvi um som que nunca deveria sair da garganta de um gato. Não era miado, não era rosnado. Era uma palavra, ou pelo menos a tentativa grotesca de formar uma. O som era arrastado, rouco, quase humano. Olha! O telefone quase escorregou da minha mão. Por um segundo, desejei nunca mais acordar naquela sala. Porque naquele instante tive certeza. Aquilo que minha vizinha chamava de gato não apenas me observava. Ele tentava se comunicar. Aquela palavra grotesca ecoou na minha mente por horas, como um sussurro colado ao meu ouvido. Olha! Mas olhar para onde? Para quê? Passei o dia inteiro evitando cruzar os olhos com aquela criatura, tentando me convencer de que tinha ouvido errado, de que era só o som distorcido de um animal incomum. Só que, ao cair da noite, fui vencido pela curiosidade e pelo medo. Enquanto fingia assistir televisão, percebi que o gato não tirava os olhos da parede da sala. Ele estava imóvel, hipnotizado, fixando um ponto específico perto do armário, como se houvesse algo ali que eu não conseguia ver. Era um olhar insistente, quase exigente. Meus batimentos aceleraram quando percebi que, cada vez que eu desviava o olhar, sentia sua cabeça virar lentamente em minha direção, como se quisesse me obrigar a enxergar o que ele via. Por fim, não resisti. Levantei, respirei fundo e caminhei até a parede. Passei a mão pela superfície fria, tentando achar alguma rachadura, algum sinal que explicasse aquela fixação. Foi quando ouvi novamente o som. Não um miado, não uma palavra completa, mas um arranhar vindo de dentro da parede, como se algo tentasse sair de lá.
O gato então se ergueu sobre as patas traseiras, ficando alto demais, quase da minha altura, e apoiou as dianteiras na parede, fixando o olhar amarelado sobre mim. A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Ele queria que eu abrisse. Naquele instante, compreendi algo que me gelou até o osso. Ele não estava ali para ser cuidado. Ele estava ali para me guiar. Mas para onde? E pior, para quê? Me afastei alguns passos, tentando recobrar o fôlego, mas a sensação de sufoco só aumentava. O silêncio da sala era pesado, interrompido apenas pelo som rítmico do arranhar vindo de dentro da parede. Era como se alguém, ou alguma coisa, raspasse as unhas do outro lado, implorando para sair. O gato, se é que ainda poderia chamá-lo assim, não piscava. Seus olhos fixos refletiam a luz fraca da lâmpada, quase como faróis apontando exatamente para o ponto que eu deveria abrir. Meu coração martelava no peito, e cada batida soava como uma contagem regressiva. Peguei uma chave de fenda na gaveta, as mãos tremendo tanto que mal consegui segurar a ferramenta. Parte de mim queria jogar tudo fora, trancar a porta e fugir dali para nunca mais voltar. Mas outra parte, a mesma que não me deixou ignorar o pedido da vizinha, precisava saber o que havia dentro daquela parede. Aproximei a ponta metálica do reboco e comecei a raspar. O som ecoou pela sala, misturando-se ao arranhar do outro lado. Só que, no instante em que quebrei o primeiro pedaço, o barulho cessou de repente, como se aquilo que estava preso tivesse percebido que alguém finalmente lhe dava passagem. Olhei para trás, buscando algum tipo de conforto, mas o gato não estava mais onde deveria estar. Em vez disso, senti sua presença atrás de mim. Devagar, virei a cabeça e vi seu reflexo no vidro da janela. Ele estava ereto, na sombra, observando em silêncio, como um guardião esperando o inevitável. Foi nesse momento que entendi. Abrir aquela parede não era apenas uma escolha. Era exatamente o que ele queria desde o início. A cada fragmento da parede que caía, uma sensação de vertigem tomava conta de mim. O ar parecia mais denso, impregnado de um odor estranho, uma mistura de ferro e mofo, como se a casa escondesse um segredo enterrado há anos. Minhas mãos estavam sujas de pó, mas continuei escavando, guiado por uma força que não era minha. Até que algo se revelou. Não era um buraco comum. Era uma fenda profunda, um espaço que não deveria existir entre aquelas paredes. E lá dentro vi marcas, arranhões longos, profundos, que não pareciam feitos por garras de animal. Eram traços quase humanos, como dedos desesperados tentando cavar a saída. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. O gato estava novamente ao meu lado, imóvel, como se aguardasse minha reação. Seus olhos brilhavam de forma antinatural, refletindo não apenas a lâmpada da sala, mas uma escuridão mais densa, mais viva, que parecia pulsar dentro dele. De repente, um som emergiu da fenda. Não era um miado, nem um gemido. Era um sussurro baixo, repetitivo, vindo de algum ponto inalcançável na escuridão. Liberta, liberta, liberta. Meus joelhos fraquejaram. Eu não estava diante de uma parede quebrada. Eu estava diante de um portal. Um portal que alguém ou algo havia trancado e que agora, por minha insistência, começava a se abrir. E o pior, era a sensação de que o gato não era a criatura presa ali. Ele era apenas o mensageiro. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Eu caminhava de um lado para o outro, tentando ignorar o som dos sussurros que ainda ecoavam na minha mente. Mas foi inútil. A cada silêncio, parecia que alguém respirava ao meu lado. A cada sombra, eu tinha a sensação de que estava sendo seguido. Por volta das 3 da manhã, ouvi passos leves na cozinha. Não eram como os de um gato, eram mais firmes, ritmados, como pés descalços arrastando no chão frio. Peguei uma faca da gaveta, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui segurá-la, e caminhei até lá. Quando empurrei a porta, o que vi quase me fez largar tudo e correr. O animal estava sentado sobre a mesa, mas não estava sozinho. Seu corpo estava arqueado, tenso, como se algo invisível o atravessasse. Atrás dele, no reflexo da janela, vi uma silhueta humana. Alta, magra, parada,
como se me encarasse diretamente pelos olhos do gato. Eu pisquei e a figura desapareceu. Mas o bicho permaneceu imóvel, olhando para mim como se soubesse o que eu havia presenciado. Foi nesse instante que compreendi que aquela coisa não precisava se mostrar completamente para me destruir. Bastava pequenas doses de terror, administradas lentamente, até que eu mesmo me entregasse. E talvez esse fosse exatamente o jogo dele. No dia seguinte, a vizinha finalmente voltou. Eu pensei que tudo terminaria ali, que bastava devolver o gato e esquecer. Mas quando ela abriu a porta e me olhou nos olhos, algo em seu rosto me paralisou. Ela não parecia aliviada, parecia cansada, como alguém que já sabia o que eu tinha passado. Entreguei o animal em seus braços, mas, por um instante, ele não quis ir. Cravou os olhos em mim como se estivesse marcando o território de sua presença dentro da minha mente. A mulher agradeceu com um sorriso vazio, sem emoção, e disse uma única frase: "Ele escolheu você." Meu coração disparou. Perguntei o que aquilo significava, mas ela simplesmente fechou a porta, deixando-me sozinho no corredor com um silêncio que parecia pesar mais do que qualquer resposta. Naquela noite, percebi que o apartamento não estava realmente vazio. As sombras ainda se mexiam. O sussurro ainda estava lá. E mesmo sem o gato, eu sentia algo sentado aos pés da minha cama. Foi então que entendi a verdade. O animal não era dela. Nunca foi. E agora, ele era meu. Na madrugada seguinte, acordei com o coração disparado, como se alguém tivesse me sacudido. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas eu sabia que não estava sozinho. O ar parecia pesado, denso. Cada respiração era uma luta contra algo invisível que me cercava. De repente, ouvi o barulho. Um arranhar lento, ritmado, vindo debaixo da minha cama. Não era o som leve de unhas de gato. Era mais profundo, mais áspero, como se garras muito maiores estivessem arranhando a madeira. Eu prendi a respiração, tentando convencer a mim mesmo de que estava imaginando. Mas então veio a voz. Um sussurro abafado, quase infantil, chamando o meu nome. Não saiu da boca de uma criança, nem da garganta de um adulto. Era como se tivesse ecoado diretamente dentro da minha cabeça. Eu não aguentei. Acendi a luz num impulso. E o que vi me congelou. Havia marcas frescas, profundas, cortando o chão de madeira. Como se algo enorme tivesse rastejado dali para fora. O quarto estava vazio, mas a sensação de ser observado nunca foi tão real. Como se, a cada instante, algo estivesse apenas escolhendo o momento certo de se revelar. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Tomei café, lavei o rosto, me forcei a acreditar que tudo não passava de uma sequência de pesadelos alimentados pelo medo. Mas quando olhei para o espelho, quase deixei a xícara cair. Atrás de mim, refletido no vidro, havia um par de olhos amarelos me observando, bem no canto do quarto. Virei rápido, mas não havia nada ali. O coração martelava e eu tremia de raiva e desespero. Comecei a andar pelo apartamento como um louco, abrindo portas, revistando armários, arrastando móveis. Não achei nada, mas a sensação não passou. Pelo contrário, parecia se intensificar, como se o próprio espaço ao meu redor tivesse sido contaminado. E foi aí que percebi algo ainda pior. As marcas no chão, aquelas que haviam aparecido na noite anterior, não estavam mais onde eu tinha visto. Elas tinham se espalhado, percorrendo quase todo o apartamento, como rastros de algo que circulava livremente por cada cômodo enquanto eu dormia. Eu já não estava mais cuidando de nada. Eu estava sendo caçado, dentro da minha própria casa. Na última noite, o inevitável aconteceu. Eu estava deitado, os olhos abertos no escuro, quando ouvi o som que nunca vou esquecer. Passos lentos atravessando o corredor, vindos em direção ao meu quarto. Não eram leves como os de um gato. Eram pesados, arrastados, quase humanos, mas com um ritmo irregular, como se as articulações não funcionassem direito. A maçaneta girou devagar, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo.
Eu queria correr, queria gritar, mas meu corpo estava paralisado, como se algo me mantivesse preso à cama. A porta se abriu, e então vi. Não era mais um animal, não era humano, mas uma mistura impossível dos dois. Ele me olhava fixamente, os olhos brilhando no escuro, como se soubesse que minha vida estava entregue nas mãos dele. E naquele instante, compreendi o que a vizinha nunca ousou dizer. Eu não estava cuidando de um gato. Eu tinha sido escolhido, marcado, aprisionado numa armadilha da qual não havia retorno. Se você acha que está seguro em sua casa, que os sons à noite não passam de vento ou encanamento, pense de novo. Às vezes, o mal não invade a sua vida. Ele é entregue de presente, nas mãos inocentes de alguém que bate à sua porta com um sorriso. Agora me diga, se fosse você, teria coragem de abrir a porta e aceitar?